Como colocar preço na minha sessão terapêutica? Uma dúvida muito frequente dos profissionais que estão iniciando na clínica. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou Daniela, sou psicóloga e vim aqui discutir um pouquinho com vocês assuntos que são inerentes aí ao consultório terapêutico. E uma dessas questões é preço. Qual o valor que eu tenho que colocar das minhas sessões terapêuticas? Então a gente tem que levar em consideração algumas questões. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Primeira coisa é a bagagem que eu tenho. Será que eu já tenho bagagem suficiente para cobrar aquele valor que eu considero maravilhoso? Eu tenho que levar isso em consideração. Muitas vezes eu ainda não tenho rodagem profissional de clínica suficiente para cobrar aquele valor que eu considero maravilhoso. Porém, tem uma outra questão que também tem que ser levada em consideração, que é, eu também investi muito tempo em dinheiro na minha qualificação. Não é à toa que eu estou aqui. Então, esse valor que eu investi também tem que ser levado em consideração. Então, esses dois contrapontos são extremamente importantes quando a gente for pensar ali em qual o valor que a gente vai estipular. Porque o que acontece normalmente? A pessoa entra em contato, o paciente entra em contato com a gente e aí a pessoa fala assim, eu vou pensar a respeito. Ou, eu vou estudar aqui com a minha família porque eu acho que eu não tenho condição de pagar isso. Eu preciso de um valor mais baixo. E aí o que acontece com o terapeuta? O que acontece com o psicólogo? Ele vai cada vez mais diminuindo o valor dele. E vai esquecendo que ele também tem um valor. E se nós não nos valorizarmos, meu amigo terapeuta, meu amigo psicólogo, ninguém vai valorizar. Então lembra-se, vão existir sim, vão aparecer pessoas que estão disponíveis e dispostas a pagar aquilo que você considera que é justo pelo seu trabalho. Então algumas questões a gente também tem que levar em consideração. Nós terapeutas não aprendemos a falar sobre preço. Essa é a grande verdade. Toda vez que chega um novo paciente, ele nos questiona sobre valor, ele nos questiona sobre fazer alguma negociação. Muitos de nós recuamos, porque achamos que falar sobre valor, falar sobre dinheiro, não está relacionado à nossa área humana, a nossa área que é uma prestação de serviço humano. Então ali ficamos inibidos em falar ou mesmo negociar um preço com um paciente. Porém, eu vou te lembrar uma coisa. Você está aqui, você está abrindo um consultório, você vai iniciar na sua prática clínica, o seu trabalho não é caridade. O seu trabalho sim envolve custos, você está vivendo disso. Então, lembre-se disso, o seu trabalho tem um valor. E o que eu acabei de dizer é uma grande verdade. Se você não valorizar o seu trabalho, ninguém vai valorizar. Então, lembre-se disso. Negociações faz parte da nossa prática clínica. Então, vamos aprender a falar sobre isso, vamos estudar mais sobre isso. E a segunda questão, que também é super importante, todos nós que fizemos alguma formação, tanto graduação quanto formação terapêutica, que eu me lembro, não existe nenhuma disciplina que fala sobre dinheiro, administração de consultório. Então, meu amigo, temos que estudar também muito mais sobre isso, porque na prática, isso é um conhecimento extremamente necessário. Assim como é importante a gente estudar abordagens teóricas, a estudar sobre conteúdos que vão melhorar ali a nossa atuação clínica, estudar sobre finanças, estudar sobre dinheiro, faz parte e é super importante dentro do nosso trabalho clínico. E por último, vamos falar sim sobre cálculos. Nossa, falar sobre cálculos, eu que sou da área terapêutica, nunca pensei que eu teria que estudar sobre isso. Sim, você vai ter que estudar muito mais sobre isso. Você vai ter que aprender a calcular qual é o custo do seu consultório. Eu quero viver de consultório, quanto eu preciso atender de pacientes para eu conseguir gerir aí a minha vida, o meu consultório. Sim, meu amigo, você vai ter que estudar mais sobre isso. Aprender a fazer aquela continha básica. Meu custo é X. Quantos pacientes eu preciso atender naquele valor que eu estipulei para conseguir suprir essa demanda? Sim, temos que falar mais sobre isso, temos que estudar mais sobre isso. Não tem jeito, meu amigo. E aí, só pra gente encerrar, se mesmo assim, com tudo isso, você ainda tá em dúvida de qual valor você deve cobrar aí no seu consultório, o Conselho Federal de Psicologia e o FENAPSI
eles criaram algumas tabelas de referências de valores terapêuticos, pensando ali por região, porque sim, muda esse valor de referência considerando a região e o público-alvo que você atende. Então, se você quiser dar uma olhadinha, é gratuito, você pode acessar lá na internet. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha aí, que eu tenho certeza que você conhece mais pessoas que se beneficiariam aí desse conteúdo que a gente conversou hoje. E se você tem alguma dúvida, deixa escrito aí pra gente poder criar mais conteúdos para vocês. Até mais!